Ainda não apareceu pra mim que tá transmitindo. No meu já. Vanessa tá no Face. Não apareceu nada aqui, não. Tá, Vanessa tá no Face. Entrou. Ao vivo. Tá mostrando aqui uma pessoa. Olá, boa noite. A graça e paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, no nosso primeiro, porque eu considero o nosso primeiro programa Bíblia em Questão. Hoje eu estou com o Melk e a Fernanda, que são líderes de jovens responsáveis pelo Ministério de Jovens aqui na Igreja Cristo Salva as Nações. Eu queria que alguém falasse se a imagem e o som tá bom, só pra gente começar. Isso é tão repetitivo, né? Mas todo dia a gente precisa falar isso para ter certeza que você tá nos ouvindo bem, que você tá nos vendo bem. Enquanto isso, o Melk dá boa noite, né, Melk? Boa noite a todos, quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Estamos juntos neste programa para falar um pouco mais sobre o Evangelho, falar sobre o jovem. E podemos aqui debater, trazer algumas questões em pauta e falar sobre coisas que envolvem a vida do jovem, algo que é muito importante nos nossos dias. Boa noite, Nanda. Boa noite, gente. É verdade, a gente, como eu já falei, tinha anunciado, né? Vamos fazer esse bate-papo todas as quintas-feiras, né? E vamos procurar cada quinta-feira falar de um assunto diferente, ou seja, ter um tema diferente para a gente abordar. E hoje a gente vai falar sobre o jovem e a igreja, a relação, o relacionamento do jovem e a igreja. E quando eu digo a igreja, eu falo a igreja quatro paredes também, mas eu falo a igreja pessoa, eu falo a igreja quanto sociedade também, a importância dela. Então é isso que a gente vai debater. Antes de tudo, eu queria já ler um versículo que eu acho que até vocês aí em casa vão saber, que fica lá em 1 João, primeira carta de João, primeira epístola de João. Essa é a sua Bíblia. Pegando a Bíblia, leia. Eu deixei marcado na minha. Se você quiser acompanhar aí com você, aliás, com a sua Bíblia, até já te dou uma dica. Sempre que a gente estiver online, na página da igreja, já pega a Bíblia e já deixa do lado, né, não, Melk? Sim. Porque às vezes a gente lê as coisas aqui e você não pode simplesmente engolir. Sim. Preciso que você verifique também. É pro seu conhecimento. A gente tem que filtrar tudo que a gente colhe, né? E um outro detalhe é que a pessoa também possa fazer a sua própria reflexão em casa posteriormente. Exatamente. Ela, quando você está falando, ela tem uma visão. Agora, posteriormente, ao fazer o seu próprio estudo, ela pode ter um aprofundamento naquilo que foi dito. Exatamente. Ela pode ver outros pontos. Exatamente. Porque o que nós vemos na palavra, que ela se renova a cada dia. Exatamente. E se manifesta para cada um de uma forma, né? Sim. Então, 1 João, no capítulo 2, no versículo 14, fala assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, na verdade, o que a gente vê aqui, João falando, profetizando na vida do jovem, sim, mas testificando. Você percebe que João fala com propriedade. Eu escrevi a vocês jovens porque sois fortes. Sim. Né? E tendes vencido o maligno. Ou seja, por você ser forte, você vence o maligno, que é o adversário de nossas almas. A questão que eu quero debater um pouco com vocês é que assim, a gente leu isso de João no segundo, né, no Segundo Testamento, e
Eu particularmente, não vou mentir, a gente não está aqui para mentir, pra ser sincero. Não tenho muitos exemplos de jovens, eu não vi muitos exemplos de jovens no Novo Testamento, jovens de Deus, jovens infiltrados no Evangelho, compromissados com o Evangelho, com a obra de Cristo, a não ser Timóteo. Timóteo era um jovem, Tito também, eu acho. Tito também, né? Mas o Antigo Testamento é lotado. Na verdade, eu estava fazendo uma pesquisazinha, e eu tive que, tipo assim, filtrar. Vamos pegar só 2 exemplos, porque a gente tem Davi. Sim. E assim, são jovens de personalidades totalmente diferentes. A gente vê Davi, que desde criancinha já é um guerreiro, né? E ao mesmo tempo um guerreiro sensível ao Espírito Santo e ao louvor, né? Ao mesmo tempo que Davi, desde pequeno, já lutava, já tinha suas guerras, a princípio no pasto, né? Cuidando das ovelhas. Consequentemente, em seguida, um guerreiro mesmo propriamente dito, lutando no exército de Israel. Era um jovem que também era sensível e parava para louvar a Deus, para fazer canções para Deus. A gente tem, que até coloquei aqui, Daniel, que foi cativo para a Babilônia e foi um jovem ainda. E mesmo um jovem e mesmo cativo, ele era comprometido com Deus, com as coisas de Deus. Então assim, ele colocou no coração dele não se contaminar com as coisas da Babilônia. Isso foi uma coisa que ele decidiu mesmo sendo jovem. Então, nisso aí você começa a ver a força do jovem mesmo, essa força que João fala. E um que eu nem coloquei aqui, mas que quando eu penso em jovem, quando eu penso num jovem forte, num jovem compromissado, num jovem que de fato conheceu a história de Deus, conheceu Deus e teve esse relacionamento no sentido de não largo isso por nada, José. José é inquestionável. Né? Não que os outros sejam, eu entendo, mas é que eu acho que José, por exemplo, Davi, mesmo com tudo que passou, ele estava com a sua família, ele tinha um respaldo, né? Daniel, mesmo no exílio lá na Babilônia, mas ele também estava com o seu povo. Ele estava... Tinha mais 3 amigos. Sim, e tinha o povo de Israel que estava cativo, ele não estava lá sozinho. Agora, José, ainda adolescente, vendido pelos seus irmãos, né? Vai como escravo para uma terra que ele não conhece ninguém, vai viver lá, longe de... Ele não tinha ninguém lá, entende? É o que você não ter ninguém, porque assim, às vezes você passa por muitas dificuldades, seja jovem, seja criança, seja adolescente, mas você tem uma igreja para respaldar, você tem uma família, você tem alguém, entendeu? A quem você pode recorrer e pedir uma ajuda espiritual, uma oração, enfim. José não tinha ninguém, então isso me inspira muito. Sim, entendeu? porque mesmo, vamos supor, ele foi vendido pelos irmãos, depois ficou preso por causa da esposa de Potifar, pediu para lembrarem dele e se esqueceram dele, mesmo assim, em nenhum momento ele deixou Deus, mesmo sozinho, desamparado, foi esquecido. E ele não esqueceu Deus, ele continuou acreditando que em algum momento Deus mudaria a história dele. Exatamente. Então, Porque eu acho muito interessante na história de José é que ele foi criado num lar com mais 11 irmãos. Na verdade, 10. Benjamin veio um pouco depois. Ele foi criado num lar com mais 10 irmãos. Neste lar, somente ele foi diferente. Como assim somente ele foi diferente? Enquanto os irmãos eles faziam coisas que muitas vezes desagradavam o pai, falavam que estavam em um lugar e estavam em outro, aprontando, massacraram uma cidade, Simeão e Levi, José foi inteiramente fiel ao seu pai. Então, desde o princípio, ele foi uma pessoa que soube respeitar a história dos seus antepassados. Ele sabia a promessa que Deus tinha sobre a vida da família dele. E eu acho que esse foi um dos motivos por qual Deus escolheu a José. Porque ele já tinha um comportamento diferente. Uma coisa que nós vamos ver bastante é que Deus ele escolhe pessoas que tenham comportamentos diferentes,
pessoas que não agem da mesma forma que os demais. Porque seria muito fácil para José ser igual aos seus irmãos. Sim. Fazer coisas que desagradassem ao seu Até pai. porque ele era o caçula. Até Sim. Benjamim chegar, ele era o caçula. Então ele tinha aí mais 10 irmãos. Sim. E a gente tem muito a De seguir o que o exemplo. outro faz, Aham. de exemplo. Sim. Então, se o meu irmão mais velho faz isso e todos os outros o seguem, por que eu vou ser A diferente? gente usa até desculpa também, né? Tipo, olha Todo o mundo exemplo faz. que já teve, né? Olha os irmãos que tem, olha que os irmãos já são assim, o outro também e vai seguir o mesmo. A gente até fala assim, olha, mas você não vê o irmão? O mais velho não é assim, o caçula vai seguir. Vai ser igual. E José não, José era Ele quebrou a diferenciado. regra. E qual a lição que eu já tomo da vida de José logo no seu primórdio? É que Deus honra o diferente. Sim. Ele poderia ser conformado com aquilo. Porque é fiel, não Todo é? mundo faz, eu também vou fazer. Não, e Então, outra, depois, tanto nisso aí, ainda em Israel com seu povo, sim. ele poderia não respeitar a história dos seus antepassados e seguir os exemplos, os maus exemplos dos seus irmãos, quanto depois. Porque José também ele podia, já que Eu fui vamos supor, vendido. Deus me esqueceu, Deus Uhum. permitiu tudo Mas isso, tá então assim, não vale a pena, entendeu? Uhum. Lavo minha mão. Uhum. Vamos Sim. então fazer o que eu quero, ou assim, vamos viver de forma a lá vão ter. Exatamente, ele estando no Egito, depois de um tempo ele teve chance para fazer isso. O Sim. Egito o inseriu. Ele já não era mais o mesmo José que saiu de Israel. Sim. Depois ele começou a servir na casa de Potifar, ele era o responsável, era o Sim. chefe. Começou a adquirir os costumes que o egípcios tinham. Conhecimento. Só que jamais ele se deixou levar. Isso é Ele muito sabia a importante. quem ele era íntegro, ele era tanto fiel ao pai, quanto ele era fiel a Deus, independente de onde ele estivesse. Ele é aquela pessoa que a gente disse, ele tem caráter, ele não é uma pessoa aqui, outra pessoa lá. Exatamente. E aí chega Idôneo, né, que a chega gente na fala. primeira pergunta. Uhum. Por isso que eu quis falar sobre José, assim, porque é como eu comecei falando. Se você pedir um exemplo de um jovem compromissado com Deus, com a história do povo de Israel, fiel a Deus, eu só consigo pensar em José. Sim. Né? Eu sei que tem muitos, mas a mim, Kézia, só vem José. E aí, a história de José me leva a essa pergunta para os jovens de hoje, porque assim, a gente tem, é muito complicado, eu não posso dizer aqui para vocês, eu não posso afirmar, e nada que eu vou falar aqui é uma afirmação, né? A gente está especulando para chegar, enfim, adquirir Ao conhecimentos fator mais. Uhum. Eu não posso afirmar para vocês que hoje não tenha jovens como José. Eu não posso afirmar para você que hoje, neste momento, nesse mundo, não tenha jovens como Daniel, como Davi. Tem. Tem sim. São raros, mas tem. Se você começar a se envolver mesmo no evangelho, nos ministérios, você vai conhecer pessoas com essas mesmas características e jovens fortes, como o João falou. Mas a minha pergunta é, como o jovem pode manter a sua conduta pura nesse mundo? Porque assim, eu sei, e a Bíblia nos dá exemplos disso, deixou isso exemplificado, a gente tem aí Sodoma e Gomorra, Sim. a gente tem o povo de Israel que está sempre, né, pendendo pro lado do pecado. Então assim, só que eu não estava lá, entende? Então eu não posso falar como era. Eu, Kézia, pastora Kézia, tenho a sensação que o momento que a gente vive hoje é muito pior que Sodoma e Gomorra. É a sensação que eu tenho. Muito pior. As coisas que a gente vê, os absurdos que a gente vê, eu nem assisto mais jornal. Porque você se desespera se você for assistir. Eu, quando quero saber de alguma coisa, eu procuro no Google a notícia do dia, porque se você ligar a TV, você entra em depressão, isso é fato. Até porque Sodoma e Gomorra, a gente sabe que lá, né, até Deus falar com Abraão, sabe que não tinha um justo a não ser Ló, porque teve a vida poupada por intercessão de Abraão. Sim. E hoje em dia a gente vê que o mundo está tão corrompido que até entre o nosso meio existem pessoas que pendem mais para fazer o errado do que o Sim, certo. então era isso que eu Então- quero chegar. Perguntando aqui pra ele, como que um jovem pode se manter puro nesse mundo que a gente vive? O Então. jovem cristão. Sim. Então,
na minha concepção, não tem como o jovem por si só se manter puro. Como assim? Eu vou ler. Você está me dizendo assim, que um jovem Por si só. hoje, ele não consegue ser como José. Não. José estava só. Não. Eu estou Tinha falando que nenhuma ajuda. um jovem, por si só, pela sua natureza, ele não consegue se manter puro. Como assim? A nossa natureza, ela é má. Isso é fato. A nossa natureza, ela nos leva ao pecado. Então, se nós não tivermos a firme convicção em Deus e Deus habitando dentro de nós, nós não conseguimos nos manter puro. É isso que eu quero dizer. Entendi. Tanto é que, eu quero até ler aqui, para já começar, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo de número 13 e o 14. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Ou seja, os desejos que já se encontram na pessoa. Já está na pessoa, já é dela. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Ou seja, o desejo que já está no ser humano vai fermentando até que se torne o pecado consumado. Ou seja, o que Cristo nos ensina? Que o homem, para ser salvo, ele tem que morrer e nascer de novo. Ele tem que morrer através das águas e nascer através do batismo. E Paulo, ele também fala muito sobre essa questão de toda hora nós estamos matando o velho homem. E como nós fazemos isso? Nos aproximando de Deus, fazendo jejuns, orando, buscando a palavra. E eu volto na minha afirmação anterior. O jovem por si só, ou seja, pelas suas convicções, pela sua, vamos dizer, pela sua própria vontade, pelos ensinamentos da sua casa, por si só ele não vai conseguir se manter puro. Ele só vai conseguir se manter puro se ele buscar Deus, se ele ter Deus dentro dele. Você pensa da mesma forma? Sim, até porque vamos levar ao nosso mundo inserido hoje. Tudo que foi criado é para atrair o jovem, porque o jovem realmente ele é forte. Se ele quer fazer uma coisa, ele consegue. Vamos começar vamos supor, o criador do Facebook era jovem, ninguém dava nada por ele. E hoje ele é dono das maiores redes sociais. Sim. Então o jovem... O Instagram também não O Instagram, o WhatsApp, agora é tudo dele. Ele é o jovem mais rico do mundo. E ele fez o Facebook. Hoje já não é mais jovem, mas quando... Quando começou... Então, imagina. E o jovem, ele é assim, se ele quiser, se ele falar assim, eu quero isso, ele luta e ele consegue. O jovem, ele consegue mover, vamos supor, a nossa igreja. Se não tivessem jovens, uma igreja que não tem muitos jovens, ela é meio apagadinha. Porque o jovem traz vida para a igreja. Ele é aquela luz que fica, é a força, é o vigor, Na verdade, a igreja, o jovem é a força da igreja. Então, assim, uma igreja que ela não tenha jovens, vamos dizer assim, uma igreja, ela... Eu não vou dizer que ela é uma igreja fraca. Não é. Mas ela já perde ali boa parte da sua força. Sim, porque, vamos supor, temos os intercessores, porque a igreja ela é construída nas bases. Tem os intercessores, mas o jovem também vai muito à luta. O jovem corre atrás de outros jovens. Então, vamos supor, se eu tenho um jovem e que ele não aceitou Jesus, não realmente encontrou Jesus, ele nunca vai ficar aqui. Ele vai estar um dia aqui, um dia lá, um dia aqui, um dia lá. Ele vai ser muito levado. Porque as amizades, a gente acha que não, mas Paulo deixou uma coisa muito clara. Temos que ter cuidado, não se deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. E hoje em dia é mais fácil digo até por mim, eu tenho muito mais amigos lá fora do que dentro da igreja. Que a gente às vezes confia mais no lado de fora do que dentro da igreja. Mas aí você já está entrando na minha próxima pergunta, você espera. Deixa eu mandar um abraço para Flaviana, para o Cadu que está assistindo, para Vanessa. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. Se a gente não souber responder, que a gente não sabe tudo, e graças a Deus por isso, a gente procura aqui te responder da melhor forma. Mas eu entendi o que você estava falando e por isso que eu pedi para você parar, porque você já estava entrando num outro assunto que eu também quero entrar. Por exemplo,
como que a igreja pode contribuir na formação do relacionamento desse jovem com Deus. Por quê? Você falou assim que o jovem por si só, né, ele por ele mesmo, vamos falar assim, ele não consegue se manter puro neste mundo que a gente vive, né? Manter sua conduta pura. Deixa eu só entrar em alguns aspectos sobre isso. Por que eu friso tanto nisso? A nossa sociedade é uma sociedade que a sensualidade ela rola solto. Sim. As pessoas hoje em dia Tudo muito fácil. só faltam andar nuas Sim. na rua. O celular é uma excelente ferramenta. Isso. Ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Sim. As redes sociais As também. redes sociais, os filmes, às vezes os produtores eles fazem uma história muito boa, mas para ter uma audiência eles maior, fazem trazer algo maiores apelativo. públicos, eles colocam conteúdos que não eram necessários. Sim, ó, por exemplo, cara, tem uma... Eu aceitei Jesus com 10 anos, mas aí eu saí porque vim aqui para São Paulo, não tinha aquele incentivo, acabei não indo mais à igreja. Aos 16 anos eu voltei. Nesse período dos 12 anos, 12 anos até os 16 anos, então eu fiquei aí, né? E eu gosto muito de música. Música é minha terapia, assim. Então, conheci muitas músicas. Tem uma música do Legião Urbana, chama-se... Eduardo Mônica? Não. Eu não vou... Faroeste. Faroeste, é. Ela é uma música... Tá, ela é um pouquinho pesadinha? É. Mas aí foram fazer o filme da música. E eu pensei, isso tem acho que uns 4, 5 anos, eu acho, no máximo. Foram fazer o filme da música, eu pensei assim, vai ser interessante, porque vai dar um filme legal, porque a música é bem rica em detalhes, né? Mas eles extrapolaram tanto, foi isso que você está falando. Extrapolaram tanto no filme. O filme tem quase 2 horas. Que eu não posso assistir o filme com a minha filha. Na verdade, eu fui ver e falei, nunca mais vejo, porque exageraram tanto, sabe? Em sensualidade. Estragaram. Sim. Pra ter a audiência. Até mesmo nas redes sociais, o Instagram, uma rede que fotos. Às vezes você está lá olhando fotos que não tem nada a ver, do nada parece uma foto sensual. O mundo já te convida. Na verdade, Na verdade aparece na sua tela, né? Se você procurar, já aconteceu. Você, por si só, já quer as coisas do mundo. A sua carne já deseja as coisas do mundo, sem incentivo. Sim. Ainda vem convites, ainda vem setas, ainda vem dados. Aí, se você realmente não tiver convicção naquilo que você acredita, na Bíblia, você vai. Mas ainda, e a igreja? Desculpa, ainda mais o jovem que não tem muitas vezes experiência com Deus, que não tem uma vivência muito grande, que ainda não viu muitos cultos, que não vamos dizer assim, que não teve grandes experiências com Deus. Porque hoje em dia, não querendo te cortar, né, mas vamos pensar hoje em dia, antigamente, vamos colocar no comecinho. Eu vou chegar aí. Ela quer me... Deixa ele terminar. Porque, olha, eu penso da seguinte forma. Vamos olhar agora pela ótica do inimigo. O que seria mais fácil? Eu derrubar uma pessoa que está na igreja há 40 anos, foi ensinada desde pequenos princípios, já ficou desempregado, já ficou doente, já viu milagres, já orou, enfermos foram curados, ora constantemente, jejuma constantemente, ou um jovem que está começando agora, que está nos seus 12, 14 anos, está com os hormônios na flor da pele, não sabe exatamente o que é a igreja, não teve grandes experiências com Deus. Há pessoas que podem já ter tido experiências fortes com Deus na cidade, é possível, mas a pessoa ainda está começando na sua vida. Há um dito popular que as pessoas dizem, né? Ainda está cheirando a ovo, ainda nem quebrou a casca do ovo ainda. É tudo muito confuso ainda na cabeça do jovem, né? O jovem Aí, é tudo muito confuso. Imagina só, Satanás, se ele consegue pegar uma criança, um jovem de 12, 14 anos, traumatizar essa pessoa com a igreja. Essa pessoa vai querer voltar, vai querer saber de Cristo? Não. Qual que é mais fácil atingir? Qual que é mais fácil derrubar? Exatamente. Mas e aí? E a igreja? Como que a igreja pode contribuir para que esse jovem
construa esse relacionamento com Deus, porque essa experiência, ela é pessoal, tá? Ela não é uma coisa, ela não é uma regra, ela não acontece para todo mundo na mesma idade. Por exemplo, aqui no Ministério Cristo Salva as Nações, a gente pode batizar a partir dos 12 anos, mas é um estatuto da igreja. Tem outras igrejas que batizam assim que chega, enfim. Mas o relacionamento e as experiências com Deus, elas não têm, São particulares. entendeu? Não tem uma regra, não tem uma via de fato. Ela acontece, é uma coisa individual com cada um. E como é que a igreja pode contribuir com isso? Mesmo sendo algo pessoal, mesmo sendo algo entre a pessoa e Deus, a igreja está aqui para ajudar nisso, creio eu. Sim. Como que ela pode contribuir, você já falou demais, com isso? Eu aproveito e já bebo até minha água. Vai. Eu acho assim que a igreja ela é uma base, é um ponto também muito primordial. O jovem chega, né? Vamos supor um jovem que nunca teve contato, que tem, vamos supor, Melquisedeque. Ele nasceu na igreja. A gente não nasceu na igreja. Ele nasceu num lar evangélico. No lar evangélico. Saiu, tá aqui, é de Deus. Tem jovem não, tem jovem que chega hoje com 15, 14 anos com os pais, às vezes vem obrigada, a primeira vez que eu vim pra igreja, vim obrigada, bem relutante. Hoje em dia, eu gosto de estar. Se pudesse não sair daqui. O importante é que a igreja ela tem aquele ambiente que envolve o jovem, mostra Cristo, tipo de uma forma, calma, fica tranquilo, não precisa se apavorar, a gente tá aqui, a gente vai te ajudar. Jesus é isso, é amor, é aquela paz, é saber dar aquele suporte para o jovem sozinho começar a entender o que Cristo é para ele. A igreja ela consegue fazendo isso, né? Vamos supor, nós temos um grupo de jovens, a gente reúne os jovens conseguem dialogar sobre Deus, a gente coloca uma coisa no grupo, cada um fala um pouquinho daquilo que ele entende, daquilo que ele consegue absorver. E também tem muito aquilo, jovem, quando ele começa na igreja, é igual a criança quando começa a aprender o alfabeto. Cada um do seu tempo, do seu jeito, a sua maneira, e a igreja tem que entender e ter muita paciência. Porque se você sufoca demais, o jovem corre. E se você abre demais, ele não entende que estar com Cristo também é renúncia. Isso aí é uma coisa muito delicada. Sim, é aquela faca de dois gumes que a gente fala. Se você prende muito, ele não se firma. Se você quer que ele se firme, é aquela coisa. E aí que a gente entra também naquilo do eu. Eu também tenho que querer. Eu tenho que entender que a partir do momento que eu quero, vamos colocar para o jovem que ele, aceitei a Cristo. Tem muitos que pegam, aceita, se batiza e não entende. Eu me batizei porque agora eu sou de Jesus, vamos supor. Se ele não começa a entender e começar a praticar aquilo que ele aprende no culto, eu creio muito isso, ele não vai se firmar. E tudo que a igreja fizer para ajudar, ele vai achar que está sufocando ele. Às vezes eu acho, e o que eu vou falar aqui não é uma crítica, tá? Não estou aqui julgando nem condenando, não, nada disso, é apenas um ver meu, né? Uma percepção que eu tenho. Machismo, vamos falar assim. Às vezes eu acho que a igreja de hoje, porque antigamente a igreja ela era uma igreja mais rígida, vamos dizer assim, né? Os ministérios eles eram mais rígidos, tinham muitas regras. Então, o jovem que ele diziam até assim, virou crente, entrou para a igreja. Quer dizer, tá na lei dos crentes. Era até falado assim, a lei dos crentes, porque sabia que tinha lei, sabia que tinha uma regra ali para ser cumprida. Isso mudou. Hoje até as igrejas tradicionais, elas já não são mais assim. Até as igrejas tradicionais, elas já abriram bastante espaço, né? Eu não sei até que ponto isso foi bom. Entende? Não acho ruim. Eu acho que quando você abre mais esse espaço, sabe? Para a própria pessoa se manifestar, para ela se sentir mais à vontade, né? De se manifestar mesmo na dificuldade. Da década de 90 para cá, a gente começou a ter grupos de coreografia dentro do grupo de jovens, que era uma coisa que, imagina, 70, 80, jamais isso teria dentro de uma igreja. Mas começou-se a ter
grupos de coreografia e acho isso muito bacana, né? Que é a adoração Com gestos. com Dança. gestos, com a dança propriamente dita. Mas eu não sei se a gente não perdeu um pouco o limite, entendeu? Se a gente não perdeu um pouco o freio. Se a gente não pegou a bicicleta e não tá descendo ladeira abaixo. Sim. Porque assim, eu acredito assim, você não, é como você falou, você não pode prender demais, como era antigamente, porque aí o jovem também não vai querer viver, até porque viver com Cristo é liberdade, né? Não é uma prisão, assim, é livre-arbítrio. Sim. Mas você também, você não pode soltar demais, você não pode querer mostrar para esse jovem que é tudo muito fácil, porque você acaba não dando limites para ele, ele acaba não entendendo que o evangelho tem limites. E aí eu entro nessa questão assim, a igreja, ela tá trazendo, e é mais isso que eu quero discutir, a igreja, ela tá conseguindo fazer o papel dela, que é trazer o jovem a Deus, Então, ou ela tá trazendo só o jovem à igreja, Então. porque são duas coisas diferentes. exatamente. Uma coisa é você evangelizar o jovem lá fora, Sim. e trazer esse jovem para Deus. Então assim, eu ganhei esse jovem, eu ganhei essa alma para Deus. Outra coisa é você evangelizar lá fora, entende? E ganhar esse jovem para a igreja. Sim. São Sim. coisas diferentes. Sim. Mas como a gente estava discutindo, isso se perdeu muito. Eu já conversei muito com ele. Antigamente a gente via o jovem, quando o jovem entrava dentro da igreja, aquela vontade de conhecer Jesus, aquela vontade de, nossa, eu quero isso. E nisso ele conseguia muito apoio da igreja e conseguia crescer. Hoje em dia a gente tem uma igreja que quer fazer esse jovem até crescer, só que a gente tem um jovem que ele não quer ter esse compromisso. Mas ele, então, é isso que eu quero chegar. Eu acho que ela não estava entendendo. Esse jovem não quer ter esse compromisso porque a igreja não está conseguindo trazer a mente dele, entende o que eu estou dizendo? Sim, O olhar dele para Deus, ou porque ele por si só não quer? É aquela coisa, que tem dois tipos de casos. A gente tem uma igreja que consegue, tem base para fazer esse jovem ser elevado e conseguir alcançar aquela intimidade com Deus. E a gente tem esse jovem que quer e consegue, como também a gente tem aquele jovem que ele não quer tanto, ele quer estar na igreja, mas ele não quer se renunciar. Porque todos os jovens, os grandes jovens que a gente tinha antigamente na Bíblia, se renunciavam. Vemos por Daniel. O Daniel foi oferecido para ele o quê? Um banquete. Ele serviria ao rei e ele poderia viver como os reis. Ele iria comer a comida que o rei comia. E ele falou, não. Eu conheço o meu Deus, eu sei que eu tenho que renunciar. Para eu ter uma coisa com Deus, eu tenho que renunciar a outra. E às vezes o que acontece? A gente quer ter tudo. Agora, a maior frase, né, que a Melquisedeque fala comigo, não tem nada Não tem nada a ver. Estamos Mas no lugar. não tem nada a ver, entrou na igreja. Então, tomou conta. esse é o nosso problema, porque o que acontece? A gente tinha uma igreja que era forte antigamente, uma igreja forte que, tipo, denunciava o pecado, ensinava o que era pecado, tipo, você quer estar aqui? A gente tem isso aqui, não se preocupe, eu vou te ajudar, vamos ter essa troca, você vai chegar lá. Hoje em dia a gente tem uma igreja que veda os olhos pro pecado, o importante é você ficar O ali. importante é você estar na igreja, né? Não É. ser a igreja. Voltando para a pergunta inicial, como a igreja pode ajudar o jovem, eu acredito que o primeiro, pro início da conversa, é ser exemplo, ter exemplo dentro da igreja. Porque uma coisa que a gente percebe muito é, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí eu te pergunto, Cristo, ele fazia isso? Não. Antes de tudo ele era exemplo. Antes de falar, Antes de falar. ele era. O que a gente percebe na Santa Ceia? Que antes de ter toda, vamos dizer, a comunhão, de ter o ato, ele pegou e lavou os pés dos discípulos. E depois ele falou, quem quiser ser o maior no reino dos céus, faça igual eu. Que vindo do céu, eu estou parafraseando, não estou falando Sim. totalmente como é o texto, que vindo do céu, sendo o maior entre vós, não procurei tal glória, mas procurei Deus. Ou seja, antes de ele mandar, ele fazia. Antes de dizer como tinha que ser feito, ele mostrava.
E eu acho que é isso que está faltando no nosso meio. Exemplos. Eu não estou falando exemplos vindo só de pastor, de pastora. Sim. Eu estou falando de líder, eu estou falando da irmã do ciclo de oração, eu estou falando do irmão que limpa a igreja. Da igreja. Eu tô das pessoas que compõem. Aham. É porque parece que a igreja, sei lá, parece que ela ficou. Dividimos em setores. Eu sou do ciclo de oração, eu sou mais velha, eu sei. Você é jovem, você não sabe. Então eu não consigo, eu como irmã experiente, passar para o jovem aquilo que ele precisa para se reerguer. Parece que eu esqueci que eu já fui jovem, parece que eu esqueci tudo que eu já passei para chegar ali, então eu não consigo mais. Sim. Aí a gente tem uma igreja, vamos supor, uma igreja nova, com vários jovens novos, nenhum deles com muita experiência, mas uma igreja cheia de experiência, que é igual aquele professor que sabe muito, mas não sabe ensinar a classe. É como se É, é como aquele dito. exatamente. Cada um por si, Deus por Sim, todos. Deus por todos. A comunhão de fato, ela é íntima, é entre eu e Deus? É. Só que eu preciso que alguém tenha um pouquinho de paciência. Sim. Porque eu sou jovem, vou errar mesmo, querer fazer o errado mesmo. Primeiro que eu tô entrando agora, e porque o mundo tem tudo que eu quero. Assim, é igual uma criação de uma criança, a educação Sim. de uma criança, né? Você tem um filho, você vai educar, você tem que, ser exemplo para essa criança, porque se você não for exemplo, não vai adiantar você falar. Você vai explicar, ela vai te obedecer naquela hora, mas aquilo não vai ficar para ela. E quando ela crescer, ela vai fazer o contrário e ela vai dizer, mas quem é você? Sim. Entendeu? Então, assim, o exemplo é fundamental. E a paciência. Sim. E assim, e não terceirizar. Eu vejo, estou falando eu e repito, não estou julgando cada um, cada um. Mas a impressão que eu tenho é que a igreja, ela terceirizou isso. O que é a função de ensinar esse jovem, de mostrar o caminho para esse jovem, ela terceirizou com facilidades. Vamos dizer assim. Congressos, festas. Exatamente. Tipo assim, o jovem vem. Para que o jovem não fique tão desolado dentro da igreja, para que o jovem não ache que servir a Cristo é tão chato. Vamos fazer a balada tal, entendeu? Vamos fazer a festa tal. Eu acho errado? Não, eu não acho. Eu só fico pensando até que ponto, de fato, essas festas dentro da igreja, entende? Essas coisas voltadas para os jovens, que pega muito exemplo lá de fora. Uma vez eu estava num lugar, um ponto de ônibus até, esperando, não lembro, fui pegar alguém, fiquei parada no ponto de ônibus, e um barulho muito grande, uma luz muito ofuscante, vindo de um salão. Eu, sinceramente, achei que era uma festa que estava rolando. A igreja ficava no alto, né? Então eu olhei, sinceramente, de fora eu pensei, é uma festa, né? Alguém tá dando uma festa. Mas eu olhei e tinha a placa de uma igreja. E aí, curiosa, como eu sou, né? Eu fui tentar saber o que era. O que estava acontecendo era um congresso de jovens. Mas, assim, o que me pareceu é que a festa era para os jovens e não para Deus. Sim. Entende? Antigamente a gente fazia um congresso para louvar a Deus. Então pensava-se em tudo para louvar a Deus, para Deus receber, para Deus se agradar, para Deus gostar. Hoje, muitas das vezes, a gente procura as coisas para agradar o jovem. Sim. Então, assim, tá se usando uma luz escura lá fora? Bora botar a luz escura aqui na igreja que o jovem vai gostar. Entendeu? No congresso. Tá se usando um tipo de ritmo lá fora? Bora pegar, vamos fazer esse tipo de ritmo gospel aqui dentro para o jovem não ficar tão... É aquela coisa, e é por isso que acho que ficou muito difícil fazer o jovem criar uma intimidade séria com Deus. Por quê? Porque se esquecem que tá na igreja e seguir a Cristo é pegar a cruz e ir. Por mais que a gente tenha que fazer uma coisa que seja legal para o jovem, e tem que fazer... Não precisa ser. A gente não pode adequar o mundo à igreja, porque isso não vai salvar o jovem, não vai levar o jovem a ter uma intimidade com Deus. O jovem tem que entender o quê? Que a igreja, ele tem que ser a igreja. E se a igreja tem que ter renúncia, tem que viver a Cristo. E viver para Cristo é isso mesmo, é
vai me negar, é saber que aquilo que eu gostava. A gente foi num congresso que a gente ficou, eu fiquei um pouco assustada, porque na minha época, fazer congresso, os jovens ficavam vários dias de oração e jejum, era consagração, era um propósito. Subia monte. Sim, e era aquela coisa, a gente se unia num propósito. O que a gente quer alcançar com esse congresso? A gente quer alcançar almas, quer passar que a adoração é importante, que ter Cristo é importante. Então a gente ficava aqueles meses inteirinhos trabalhando e louvava, e ensaiava. E hoje em dia fazer isso, o jovem acha desgastante. Pra ele, aí a gente foi num congresso que eu fiquei assim, eu fiquei meio assustada, porque tipo, as meninas de shortinho curto, blusinha curta, eu falei, gente, parece que eu não tô na igreja, parece que mudou. Tipo assim, hoje em dia a gente não consegue mais ser a diferença. Deus falou, vocês são o sal da terra, vocês são a diferença. E hoje em dia o jovem é igual o jovem lá fora. A gente pega Sabe- um pouco o limite. Sabe uma Ultrapassa, coisa? né? Você falou sobre essa passagem, vós sois o sal da terra, e uma coisa na mente. O sal, não importa onde você coloque, você sente o gosto dele. Sim. Se você sente no arroz, você vai sentir o gosto salgado. Se você colocar na água, você vai sentir. Se você colocar no feijão, enfim, qualquer comida que você sentir, você vai sentir o gosto salgado. Se você tirar, você também vai sentir a falta dele. Sim. Ou seja, por onde você passar, você tem que deixar o seu gosto. Sim. Você tem que deixar a imagem de Cristo. Agora, o interessante é que se ele também se sobressai, se ele começa a aparecer demais na comida, a comida também começa a ficar ruim. Ou seja, aí é o sal em excesso. Aí já entra a questão da religiosidade. O que... É o limite que a gente fala. Até onde eu estou sendo espiritual e até onde eu estou sendo religioso. Exatamente. Uma coisa que a gente tem que entender. A festa pode trazer jovem para a igreja. Mas ela não vai salvar o jovem. E não vai manter ele lá. Não vai manter. Não vai manter quando vem o primeiro vento, quando vem a primeira prova. Palavras bonitas podem agradar o jovem, mas também não vai manter ele aqui na Mas aí igreja. você parte do princípio que a festa ela é importante para atraí-lo? Não. O que eu quero dizer é que ela pode trazer multidões, mas ela não converte multidões. O que eu quero dizer é que o que salva, o que converte, o que transforma é o Espírito Santo. Não é a palavra do homem. Eu posso ficar aqui falando 5 horas, 7 horas, 8 horas. Eu posso passar o dia falando. Você vai enjoar, vai fechar a câmera, pronto, acabou. Você nem vai querer me ver. Essa é a verdade. Não adianta eu usar palavras bonitas, não adianta eu trazer palavras que você nunca ouviu, que estão no dicionário. Não adianta eu falar alemão, inglês, não adianta. O que salva é o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não te convencer do pecado, não vai ser a minha natureza pecadora que vai te convencer. E é por isso que a gente volta àqueles jovens. O que aqueles jovens tinham, pelo amor de Deus? Nada. Não tinham festa, não tinha... Jacó não. José ficou preso, vários tempos preso, vivendo num lugar estranho que ele não gostava, longe da família. O que tinha que atrair ele lá? O que tinha que atrair ele para Deus? Deus não descia e fazia festa, Deus... Nada, era aquela vontade de conhecer a Deus. É o que a gente perdeu como essência, como igreja. Isso em qualquer setor, não digo só no meio dos jovens. Não, a igreja. Mas a igreja como um todo. Se Jesus Cristo não consegue te manter na igreja, nada vai te manter. Aí a gente entra naquela história que nós estávamos começando antes de começar o programa. Sobre a questão da mulher do poço. A mulher foi pegar água, estava falando de água, e terminou a conversa falando em adoração e saiu falando para toda a cidade de Jesus. Ou seja, um jovem impactado pelo poder de Deus, um jovem atraído por amor a Deus, ele atrai outros. A gente não precisa modernizar a igreja. A gente precisa ter Cristo na igreja. Essa é a verdade. Ah, você é contra festas? Não. Você é Também contra não. eventos diferenciados? Não. Tanto Também é que não. nós fizemos uma campa dentro aqui na igreja, os jovens gostaram, apoiaram. Não, e o Congresso dos Jovens, acho que foi o último que a gente falou sobre os anos 90. Foi o último, né? Sim. A gente até pegou aquele púlpito de lata. Sim. Como é De que latão. é? De latão. Uhum. Que assim, várias pessoas têm super preconceito contra colocar isso dentro da igreja, né? Eu também concordo com você, eu não sou contra nenhum tipo de festa, assim, desde que tenha ordem e decência, Sim. não sou contra. A minha preocupação é só isso mesmo. Se vai Será que ser de fato a gente está trazendo o jovem para Cristo ou a gente está trazendo o jovem para a igreja? Porque se você traz o jovem para a igreja,
esse jovem não vai ser um jovem forte. Não. Esse jovem não vai se encaixar aqui, essa palavra que João escreveu não vai para ele. Porque ele vai ser um jovem que ele vem à igreja por causa do amigo, por causa da namorada, por causa que tem as festas, tem, né? Gostam muito de dizer que a gente come, que a gente não bebe, mas come muito. E é fato, qualquer coisa o crente quer se reunir para comer, impressionante. Então, pelas comidas, pelos eventos, e não por Cristo, né? Sim. Me lembrei agora de Estevão. Estevão não era um jovem? Sim. O importante é, pode ter, assim, alguns eventos diferenciados na igreja? Pode. Mas o importante é que Cristo esteja no meio. E outra coisa, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. Era isso que eu ia falar. A igreja ultrapassou um limite que ela não percebeu, que é isso. Liberdade para libertinagem. É isso. E passou, se excedeu. Se você tenta fazer o diferente, vamos supor, se você tenta trazer Cristo de volta à igreja, alguém te barra. Fala, não, calma, se você fizer isso, vai tirar o irmãozinho da igreja. Sim. Parece que a gente quer manter gente na igreja, e esse não é o intuito da igreja. A igreja em física, ela em quatro paredes, o intuito dela e das pessoas que estão nela é levar a igreja para Cristo. Se eu Não adianta nada ficar aqui quando Jesus fazer aqui, voltar. aí eu vou deixar você, irmãozinho, pecar, fazer o que quiser, e, tipo, levar o nome de Cristo pra lama, não vou falar, porque eu preciso que você fique dentro da igreja. A gente criou uma coisa na igreja que às vezes me assusta. Mas é a igreja dessa década. Exatamente. E se você quiser restaurar a igreja para trazer a igreja de Cristo de volta, muita gente vai contra você. Olha, Isso é me um perdoe. problema dessa década. Me perdoe, mas eu não sou a favor de uma pessoa entrar de shortinho, de boné na igreja. Eu não sou a favor. Antigamente Muitas pessoas, Sim, não, antigamente muitas a gente ia pra pessoas, sair de elas jovem. tinham uma roupa separada, exclusiva para a Santa Ceia. Eu estou falando que temos que voltar a esse tempo? Não. Eu estou falando que isso é demonstração de santidade? Não. É uma demonstração de respeito. Eu não estou falando nem que ela está certa nem que ela está errada. É a crença dela. Sim. Mas também você se apresentar de maneira, ao meu ver, relaxada perante Deus, você não se apresenta assim perante o juiz. Antigamente Por era quê? ensaio de jovem, certo? Porque muitas vezes a gente tem mais respeito pelo homem do que por Deus. Eu não sei, eu não consigo entender. É uma coisa que me deixa indignado. É igual você tocou, não tem nada a ver, mas me abriu aqui não tem nada a ver. Nada a ver. Me abriu aqui. É igual quando alguém cai no pecado, assim. Aí que você fala assim, que antigamente, não vou me prolongar só pra, né? Antigamente, algumas igrejas você tinha que confessar o seu pecado, sabia? Você Perante pecava, toda a igreja, você sim. tinha que ir no altar e falar o seu pecado, o que você fez, por que você fez, para que a igreja te perdoasse, porque, como a Bíblia diz, o pecado confessado, quem confessa e se arrepende alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Hoje em dia, você peca e quando você é pego no pecado, aí você fala assim, mas eu não vou saber lidar com o olhar do irmão. Eu não vou aguentar o olhar de decepção. Eu ouço muito isso. Não vou aguentar o olhar de decepção do irmão. Peraí. O olhar de decepção do irmão te incomoda mais do que o olhar de Cristo? Sim, é aquela coisa, sabe? Tudo bem. O medo hoje do crente é ser descoberto. Exatamente. Eu quero poder fazer tudo. Eu fazendo tudo e ninguém sabendo de nada. É tipo, a gente chegou num patamar que a gente acha que a gente é melhor que Deus. Que a gente... Esse negócio da graça é uma coisa muito complicada e as pessoas esquecem que Jesus veio e viveu a lei. E a gente vai ser julgada pela lei. Porque se Jesus conseguiu cumprir e veio como homem, como que eu, sendo, tipo, usada por ele já fez tudo por mim, como que eu não consigo? Ele sabe que a gente é fraco, mas a gente tem que tentar vencer. Sim. Aí o que eu uso hoje? Desculpa da graça. Faço tudo errado, vivo minha vida do jeito que eu quero, chego na igreja, passo uma santidade que eu não tenho, não consigo. Tem gente que, eu não sei, as pessoas às vezes, tem gente que passa até ridículo, porque quem é de Deus, tá ligado? Deus sabe, a gente percebe. Mas a pessoa passa uma falsa santidade e acha assim, enquanto ninguém sabe. Olha, Quer dizer, o olhar de Cristo não incomoda. eu não sou perfeito, ninguém Não, é. ninguém é. Eu já falei várias vezes com a Fernanda os pecados que eu já cometi, ela conhece todas as minhas falhas, todos os meus erros. E se ela quisesse não olhar na minha cara, ela tinha todo o direito. Mas eu sei que com Deus eu estou tranquilo. Sim. Por quê?
Antes de tudo, ela é minha mulher. Ela tem que saber tudo sobre mim. Quando a gente ainda era namorados, a gente sentou e conversou. Eu contei todas as minhas coisas para ela, ela contou todas as minhas coisas para mim. E até hoje é assim. Se eu vejo que alguma coisa não está legal sobre nós, se alguma coisa eu acho que eu estou vacilando com ela, eu conto. Por quê? Porque eu tenho que estar de bem com ela e de bem com Cristo. Antes de tudo, se eu não ser puro, como Deus vai conseguir habitar dentro de mim? Exatamente. Porque a palavra diz que Deus não consegue habitar com o pecado. Sim. Então, a gente pode resumir aí a resposta que vocês falaram e não me responder. Que a igreja, ela pode levar, sim, um jovem a um relacionamento com Deus quando ela se torna um exemplo. Um exemplo Quando ela é um exemplo, quando ela e vive tem a paciência Cristo. com Sim. o jovem. Sabe aonde? Para ensinar. Sim. Sabe aonde eu me baseio? Em Romanos 15, que diz: nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregar suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Você que tem mais experiência, você que é forte, ajude o seu irmão que é fraco. Você que aguenta mais carga, você que já passou por tantas coisas, que já tomou tapa na cara, que já foi cuspido, já foi chicoteado, que é o caso de Paulo, ajude aquele que está sendo perseguido pelo vizinho, que agora está sendo olhado de forma estranha. Porque você tem mais experiência, você tem mais estrutura. Porque tá faltando aquele olhar de caridade. Aquele sabe? olhar de caridade. A igreja colocar e falar assim, não, calma, qual é o meu propósito aqui? Digo, às vezes a gente fala assim, vamos levar, já que todo mundo joga para as pessoas que estão em cima, os obreiros. Vamos colocar, vamos supor que isso seria um trabalho dos obreiros. O obreiro olha para ela e fala, não, eu não tenho muita experiência, vou deixar que a próxima faz. A próxima vai pensar da mesma forma. Eu não tenho muita experiência, vou deixar que o próximo faça. E assim fica aquela pessoa sozinha, tentando lutar, tentando coisa, mas ela tá sozinha porque ninguém olha pra ela, todo mundo acha que um próximo vai ajudar. A igreja perdeu aquele olhar de caridade que tipo, Deus me acolhe, por que Deus me acolheu? Eu sou um outro irmão pra me acolher. E assim sucessivamente. Sim. Exatamente. Desculpa. Olha, o Mel que fala, hein? Fala. Olha, uma coisa muito interessante. O que vai falar? Vai dar um branquinho aqui. A gente estava falando sobre a paciência, né? Uma coisa muito interessante é que o jovem, ele na igreja, quando ele não tem muita experiência, nós podemos falar que é o trigo novo. E isso eu vou falar, mas eu vou dar crédito a quem não tem crédito, né? Isso eu vi numa pregação da Camila Barros, sobre a questão do trigo e do joio. Por quê? A parábola do semeador fala que Deus plantou o trigo, a boa semente, né? E o inimigo plantou a má semente, que era o joio. Se você for ver, os dois, quando começam a crescer, quando são novos, eles são muito parecidos. E as pessoas que estão de fora, as pessoas que já têm mais experiência, que já têm uma vivência maior com Deus, vamos dizer que são os criados. Eles querem arrancar logo o joio. Mas e se você for arrancar um joio e na verdade é um trigo? Sim, Porque você não consegue perceber quem é quem. Por quê? Porque são novos. colheita. É por isso que eu falo, tenha paciência. Porque a pessoa é nova muitas vezes na fé, não tem muitas experiências, tenta acertar, mas erra, porque é como Paulo diz, o bem que há em mim, esse eu não faço. Ou não, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que há em mim, esse eu faço. E entra naquela questão que a gente falou, né? A experiência, o encontro da pessoa com Deus, ela vai acontecer para cada um no momento. Então, assim, para você acontece talvez mais rápido, para mim tenha demorado. Então, assim, se você encontrou-se com Jesus, entendeu esse evangelho, esse amor de imediato, tenha paciência comigo. Sim. Comigo não vai ser assim, vai demorar um pouco mais, né? E só para finalizar o raciocínio,
Talvez essa pessoa que você esteja apontando, falando, é trigo, devia sair da igreja, é trigo, é joio, devia sair da igreja, é joio, devia sair da igreja. É um trigo, é o trigo que Deus está tentando lapidar, que Deus está tendo a maior paciência, só que você, em vez de ajudar, em vez de ser uma ferramenta de Deus, está sendo uma ferramenta de Satanás. As experiências que a gente adquire com a idade mostra isso pra gente. Eu mesma, eu já fui líder de jovens, já trabalhei com jovens muitos anos. E sim, a gente é humano, a gente olha, a gente logo julga. Sim. Já teve jovem que eu olhei e falei, oh meu Deus. Eu também já julguei. E eu tenho certeza que já me julgaram muito. Sim, e meu Deus, foram jovens que quando amadureceram, que quando se encontraram com Jesus, meu Pai. Hoje para falar com eles eu penso, porque se tornaram homens e mulheres de Deus fervorosos em conhecimento, em relacionamento. Eles se tornam aquilo que João fala. Sois fortes e tende. Exatamente. O jovem forte, quando tem um encontro com Deus, o problema é que a igreja não entende. Enquanto tá ali, a gente tem que ter cuidado. Já vai fazer de tudo pra tirar. Sim. O mundo tá aí pra tirar. Por quê? Porque quando ele se tornar forte, filho, ó. Não, agora chega. Eu ia falar que se eu não tivesse, eu sou muito grato aos pastores que eu tive. Se eu não tivesse, principalmente um que eu falo, o pastor Adilson, tido muita paciência comigo, com certeza eu não estaria aqui. Eu já fiz coisas erradas. Sim. Pra quem me perguntar, pra quem me perguntar, isso eu falo, Fernanda, ela não é desciente disso, eu já fui preso na pornografia. E muitas vezes eu tive vontade de sair da igreja, tive vontade de me matar, já fui depressivo. Se não tivesse sido o pastor Adilson na minha vida, não tivesse tido a paciência que ele teve comigo, me instruído, talvez eu não estivesse aqui. Eu também sou muito grata, mas deixa eu logo ler aqui a mensagem do Douglas. Abraço, Douglas. Douglas também vai estar com a gente aqui em junho, em nome de Jesus. É junho, né, gente? Julho é depois, né? Não. Junho e julho. É junho Junho e é julho, primeiro, não né? é? Eu sempre confundo. Junho e julho. Ele vai estar aqui em julho, em nome de Jesus. Deus abençoe você, a Bianca, a esposa dele. Ele falou assim, eu entendo que se a pessoa é nova convertida e tal, digamos que nunca teve um contato com um local chamado igreja, logo tem os irmãos e irmãs para orientar da melhor forma. Em alguns casos. Em alguns casos. Sim. O ideal é que tenha, né? É por isso que a gente fala assim, no que a igreja pode contribuir na formação desse relacionamento do jovem com Deus. A Flaviana está falando que está amando o contexto da conversa, que bom. A Vanessa, muito bom esse culto, gostei. Nós também estamos gostando, graças a Deus. Irmão, tenha paciência que todos aqui falam muito e a gente... Nossa, olha. Eu não sei nem por que me chamaram, né? O Douglas falou aqui também, pior que o jovem é uma constante mudança. Quando pensa que não tem mais jeito, ele nos surpreende. É verdade. A gente tem que parar de ser hipócrita. A gente tem que parar de viver num pedestal. É sério. Eu poderia muito bem pegar e não falar dos meus erros que eu cometi no passado. Sim. Só que eu falo igual o Lucinho. Muitas vezes eu curo muitas pessoas com os erros que eu cometi e mostrando que eu consegui superar e eu consegui ser usado por Deus, do que se eu mostrar só a minha perfeição. Até porque talvez tenha um jovem como você que acha que pra ele já não tem mais jeito. Não, mas e quando olha pra assim, você... Vamos ser sinceros, todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Sim. Todo mundo tem. A palavra diz, todos pecaram. Sim, Todos. Ele não citou os gregos pecaram, os judeus pecaram, os romanos Só pecaram. os jovens pecaram. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém merece ser salvo. Não. Para com essa Isso é hipocrisia. uma coisa diária. Para com essa hipocrisia de achar que você, por si só, porque você frequenta a igreja, porque você é uma pessoa boa, porque você faz caridade. Para de pensar que por isso você é salvo. Não. Você é salvo porque Cristo morreu na cruz. Você, eu, todos somos miseráveis pecadores. Essa é a verdade. Essa é a verdade que salva, essa é a verdade que cura e essa é a verdade que liberta. Você escondendo seu pecado, você só está se machucando. Sim. Essa é a E verdade. trazendo maldição, na verdade, né? Entra lá em Acã, né? Eu não me esqueço de Acã, sempre lembro disso. Douglas tá falando assim, nossa, eu tô amando a participação do Douglas. Até porque Pior que eu não sei se a gente vive lá. eu não sei se é o Douglas
ou a Bianca, porque eles têm um Face só dos dois, né? Mas acredito que seja o Douglas. Eles costumam assinar. Não, é porque assim, o Douglas eu conheço ele desde criancinha. Douglas eu conheci ele tinha 11 anos, então você acaba conhecendo um pouco, né? Sim. Até a fala. Ele fala assim, embora neste tempo em que vivemos, o que atrapalha um pouco o desenvolvimento do jovem é o excesso de informação. Por isso o papel importante da liderança, sem dúvida. Sim. A liderança é fundamental, né? Agora venhamos e convenhamos. Deixa eu ver que hora é aqui, porque 1 hora, 9 horas, tá? 1 hora de conversa. E ainda não se foi tudo. Mas, digamos então, vamos elevar isso aí. Né? O jovem, ele encontrou Jesus, ele com a ajuda da igreja, que vai ajudá-lo a ter a construir esse relacionamento com Deus, a formar esse relacionamento com Deus, porque assim, nunca vai chegar um dia, como você mesmo falou, pronto, cheguei no nível máximo do relacionamento, agora aqui isso nunca vai chegar. Isso vai chegar quando a gente estiver lá na glória. Quando eu estiver na glória. É como o Douglas mesmo falou, é mudança, é uma constante mudança. Dia a gente tá bem, dia a gente não tá bem. Isso não acontece só com o jovem. Isso acontece com todos nós. Eu já tô aí chegando à melhor idade, mentira. E é a mesma coisa, uma coisa diária. Dia você acorda super espiritual, super íntimo, dias você precisa de ajuda. Acha que Deus está andando com você, de repente acha que Deus te abandonou. Entendeu? Isso é do ser humano, né? Mas digamos que esse jovem, ele encontrou na igreja esse suporte, né? Encontrou essa liderança, encontrou pessoas já acessadas mais tempos nessa caminhada, que ajudam ele a formar esse relacionamento, a construir dia após dia. E ele agora consegue andar neste mundo de forma que ele não se envolva com esse mundo, que ele não abstraia para ele, né? É a palavra certa, abstrai? Sim. Para ele as coisas do mundo, mas que ele seja de fato um sal na terra, no mundo. Qual seria o papel desse jovem nessa sociedade? Isso é a diferença. Isso é a diferença. Para todo jovem que olha no Velho Testamento, é isso que eu vejo. Daniel decidiu não se contaminar. José poderia muito bem usar a desculpa. Tô sem meu pai, tô sem a minha família, aqui não tem ninguém me vigiando que eu conheça, vou pegar. Mas eu vou ser a diferença. Sim, mas ele traz a mudança. Davi, quando todo o exército, um bando de marmanjos não queria lutar contra Golias, ele falou, eis que eu vou até ele, mas eu vou em nome do Senhor. Ou seja, eu sei que eu não vou pelas minhas forças. Eu sei que pelas minhas forças eu sou trucidado, mas pela força do Senhor eu vou. A gente tem que entender o seguinte, quando a gente se propõe a se colocar a dispor de Deus, ele faz. Exatamente. Ele leva a mudança. O jovem que ele alcança essa intimidade com Deus, que ele se deixa, vamos se permite, igual quando Isaías, quando ele se coloca na posição de ser, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, me usa, ele consegue mudar aquele ambiente que ele vive. Vemos Daniel, ele, pela posição dele, ele conseguiu fazer o quê? Envolver outros 3 amigos. Falou, não, se Daniel não vai, eu também não vou. E eles ficaram ali juntos. José mudou uma nação, o Egito. Aí que eu falo, a partir do momento que você decide fazer a diferença, Deus levanta as pessoas para estarem do teu lado. Daniel, eu não vou me contaminar. Ananias, Misael e Azarias. Estamos aqui. Exatamente. Vamos te apoiar, vamos junto. Que depois eles estavam sozinhos quando levantaram a muralha e eles não se dobraram. Vou para a fornalha de fogo. E é preciso lembrar que o rei Dário amava Daniel. Sim. Veja bem, Daniel era cativo, um jovem cativo, estava lá como escravo. Mas aí, na verdade, você pulou um pouquinho anos na frente. Não, primeiro todos foi amaram. Ok. Sim, ele já era velhinho, mas entende, ele foi pra lá jovem. Sim. E desde que ele foi jovem, ele nunca se mudou, ele sempre se manteve, não é? Idôneo. Daniel não teve oscilações. Sim. Ele sempre foi Daniel, vamos dizer assim, no relacionamento dele com Deus. E quando chegou a fase adulta lá, da questão da cova dos leões, a Bíblia fala que o rei amava Daniel.
Sim. Uma pessoa que nem era de lá, uma pessoa que vivia totalmente ao contrário dos Sim. costumes daquele próprio rei. E ele era amado. Amado e Respeitado numa quando outra isso aconteceu com ele, ele tentou. O rei Dário tentou mudar aquilo que fizeram, ele concretizar. Só que ele falou o quê? Eu também confio no seu Deus, eu sei que nada vai acontecer com você. Sim. A primeira coisa que ele levantou no outro dia foi sair correndo lá para as costas dos leões, porque Sim. Daniel ainda estava. Na verdade, nem dormiu. A palavra Sim, fala ou que ele seja, dispensou os mundos que nem dormiu. Sim, ou seja, o papel de Daniel como jovem naquela sociedade foi totalmente impactante. Porque começou com ele jovem, começou Sim. lá. Então, vamos supor, eu começo jovem, ele começou a trazer a mudança da Nabucodonosor, falou, não tenho aqui ninguém como você. Sabe qual que é o grande problema? É que o jovem, às vezes, ele pensa que está sozinho. Ele pensa que ninguém mais passa por aquilo, que aquilo é só com ele. Não é um personagem jovem, mas é alguém que exemplifica muito isso. Elias, quando ele foi para a caverna, Deus chama ele para fora, né? Elias fala que era zeloso pela casa do Senhor e que agora ele estava meio triste porque só ele tinha restado, ninguém mais adorava a Deus. Eu acho que Deus deve ter dado assim meio que uma risadinha de lado e falado: "Ô, meu filho, você não sabe de nada, ainda tem 7.000 que não se dobraram nem beijaram a boca de Baal. Ou seja, você não está sozinho, você está decidindo não se contaminar, mas ainda tem remanescente nessa terra também buscando a verdadeira palavra de Deus." E aí, tinha aí, jovem, Eliseu, quando Elias escolheu, ele era jovem. Ele era dizem os estudos que tinha uns 17 anos. Elias passou lá, chamou ele não pensou duas vezes. Vou dar tchau pro meu pai e pra minha mãe. Tchau. E sabe qual que é algo muito importante para o jovem? Sempre procurar estar envolvido com outros jovens. Porque como Isaías disse, um ao outro disse, esforça-te e tem bom ânimo. A gente não pode se isolar. Se a gente achar que o problema é só nós vivemos isso, a gente se enterra e morre. Sim, por isso que Jesus fala, é bom sempre que estejam dois, andando fortalece o outro. Lógico que você não pode ir para aquele que tá caindo, não. Sim. Tem dois buracos negros, só puxa o buraco negro, mas a gente tem. Se você não encontra no lugar que você está inserido um bom exemplo, irmão, tem a Bíblia é o melhor exemplo, calma. Sim. Tudo tem uma solução. O que acontece hoje é que, tipo assim, a gente esquece, deixa assim a Bíblia de lado, a gente só olha pro irmão. Se a pastora caiu, quem sou eu, meu Deus? Tô caindo. E esquece que, calma, teve gente. É aquela coisa, Elias ficou tão cegado pelo medo que ele se esqueceu que tinha outros que não caíram. Entra naquilo que o próprio Douglas disse aqui, né? Muita informação. Sim. E às vezes as informações não são corretas. Sim. É tanta informação na ponta da. A gente vê, nossa, esse negócio de quarentena aí, então deixa a gente doidinho. É tanta live, é tanta. Olha nós aqui na live. É verdade, é tanta live, e é tanta informação que você fica assim, ó. Tá aí uma coisa que a gente usou, que a gente acha que não, mas quando a gente usa a tecnologia pro nosso bem, tudo dá certo. Quem imaginou que um dia a gente teria que ficar preso e trancado? Ninguém. Aí a gente fala assim, nossa, o jovem só usa a ferramenta pro mal. Não, a gente tá usando a ferramenta pro bem. Nós usando aqui para o bem. Não. E assim, a questão do exemplo é que a gente gosta de pegar personagens favoritos na Bíblia ou até mesmo na igreja. Nossa, eu gosto tanto daquele irmão, vou me espelhar nele. Nossa, eu gosto tanto de Daniel, vou me espelhar nele. Sim. Nossa, eu gosto tanto de José, vou me espelhar nele. Mas a gente esquece o principal, Cristo. Exato. E Cristo próprio disse, bem-aventurado aquele que não se Exatamente. escandalizar em mim. Exato. Ou seja, Cristo é o verdadeiro caminho. A gente, olha, De lá uma não coisa tem que escândalo. de lá não vem. Uma coisa que eu fico impressionado é o seguinte, eu fico olhando, eu nunca tive essa experiência, né, de ter um irmão mais velho, de ter uma pessoa assim que pudesse me dar conselhos, mas eu gosto muito de reparar nisso. Às vezes, Você é meio velho, né, assim, pra sua idade, com todo respeito. dá licença. Às vezes eu fico reparando para certas situações e eu tive algumas pessoas ao meu redor que tinham irmãos e eles falavam, olha, não faça isso porque você pode se dar mal. Olha que eu estou dizendo porque eu já passei por isso. E quando você tem o apoio de uma pessoa mais velha, uma pessoa que, embora seja mais velha, mas vamos dizer assim, passou pelas mesmas coisas que você, as mesmas experiências, é alguém confiável, alguém que você pode contar, você ouve, você segue os conselhos dele, você segue os exemplos. E a gente muitas vezes não para pensar que Cristo é o nosso irmão mais velho. Cristo é o nosso irmão que quer o nosso bem. Mas aí a gente teria que voltar naquilo lá. Mas aí, quem vai apresentar esse Cristo? Então, a esse igreja- irmão mais velho para o jovem que está chegando, entendeu? A igreja Ela tem que estar entender esse preparada. papel Então, a dela. igreja tem que entender.
igreja, Pedro tinha que entender que não vira só gente igual a Sim. ele. Sim. Ele tinha que estar preparado. E é por isso que Deus fez o quê? Mais 12. Tinham 12. Isso. Cada um com uma característica. Vamos que a gente está falando de 3 pessoas. Davi, José e Daniel. Nenhum deles eram iguais. Sim. José se manteve firme. Daniel também se manteve muito firme. Só que teve um Davi. Ele de vez em quando. Só que tinha uma coisa que em Davi não mudava. O coração dele. Por isso que Deus falava que ele era um homem segundo o meu coração. Porque no coração de Davi não se encontrava maldade. Exceto naquela vez que ele intentou fazer o mal contra Urias. Uhum. Até o momento o coração dele se mantinha puro. Até o dia que ele intentou fazer o mal para alguém. É tanto porque que ele foi maquiavélico. ele Deus me planejou, ele foi livre. ruim. Deus E é me livre tanto- dessa parte de Davi na minha frente. Então, é tanto que quando o profeta Natan veio até ele e falou assim, eis que eu tenho um caso. Apresentou uma situação. Então ele falou o quê? Então, Ele disse- se irou na hora. Sim, ele se irou, ficou com raiva, então ele falou o quê? Então, essa pessoa é você e o que você falou que deveria ser feito será feito na sua vida. Aí ele caiu em si. Ó, o Douglas tá falando assim, digamos que o papel do jovem de hoje é ser a diferença. É verdade. Mas aí que entra o papel da liderança para direcionar o jovem como Sim. proceder. Lembrando que o modelo da igreja de hoje não é o mesmo que dos anos 80 e 90 que passamos, realmente. Só que hoje devia estar aqui também. Na próxima vem ele também. Exatamente. Ele veio em junho. Pera aí que ele não terminou. Ah, Daniel foi exemplo pela sua descendência, que parece que foi a descendência do rei Davi. Judá. Concordo com o Melk Nascimento. Acredito que o maior erro do jovem de hoje é que ele aprende o básico e já acha que Sabe de Deus. está pronto para as batalhas da vida. Sim. Exatamente. Aí entra o que Paulo falou. Tu que está forte, cuide para que não caia. Isso. Esse é o problema. A gente começa a confiar muito na gente. Ah, eu já estou no evangelho o quê? 5 anos? Já li várias vezes a Bíblia. Vou começar a jejuar menos. Vou Sim. começar a orar Porque menos. a gente começa a ficar orgulhoso, sabe? Eu acho que É. o problema Cheio. de todos, de Cheio. todos. A gente é jovem e às vezes Deus usa muito. Vamos supor, tem exemplos. Tem jovem aí, vamos pegar Casey. Casey é uma jovem que, nossa, é super usada. Graças a Deus, Deus usa ela. Aí já pensou se daqui a pouco ela tá lá na casa dela, tá vendo? Ó, sem mim eles não conseguem. É. Ah, sem mim ali. A gente acaba deixando o orgulho subir um pouquinho e é por isso que muitas vezes a gente começa. É o que acontece que até grandes homens de Deus acabam caindo. Esquece que tem que baixar, que é todos nós temos que estar debaixo de Deus. Se a gente começa a deixar o nosso orgulho e achar que pra gente não existe restrição, é por isso que a gente acaba se perdendo nessa Posso- liberdade. É. A gente acha que é livre em Cristo. A gente é livre em Cristo. Ok. Aí entra aquilo que o Paulo falou. Tudo é lícito pra você, mas Também convém. tudo convém. Convém pra você como um jovem cristão, como um servo de Deus, te convém. Então a gente ultrapassa o orgulho faz a gente ultrapassar aquele limite. E foi o que aconteceu com o Tiago. Ele falou, nossa, olha só, por que não pra mim? Uhum. Eu faço, mas talvez se eu recebesse seria melhor. Por isso que Jesus fala, não, calma aí. É orgulho infla a gente, que a gente acha que a gente não precisa É mais. intocável, É intocável. Essa regra que você tá falando de se humilhar, de adorar, já não cabe mais pra mim. Porque eu Sim. já alcancei um nível superior, não preciso mais disso. E a gente nem percebe que já caiu, já passou. Aí entra aquele dito, né? Um dito até coreano. Prego que muito sobressai, leva martelada. É. O que eu acho muito interessante é que Davi, ele não caiu no pasto. Ele não caiu no campo de batalha. Ele caiu foi no palácio. Sim. O povo de Israel, ele estava no Egito. No Egito ele sofria. No Egito ele clamava, ele adorava. No deserto, Que tinha onde que ele via provisão de maná, Deus. onde ele via milagre, Caiu. foi onde ele caiu. Onde ele começou a murmurar e perdeu. Onde começou de fato a viver as experiências com As Deus. experiências ali. com Aonde Deus. ali que eles talvez, onde eles deveriam ficar mais íntimos, eles se perderam. Sim. Então é aquela coisa, às vezes se Deus dá muito, a pessoa se perde. Então às vezes Deus tem que ficar ali, ó, naquela balança, Não. e a gente também tem que ficar ali. Uma hora a gente dá, uma hora a gente tira, uma hora a gente dá, uma hora a gente tira, porque a pessoa não sabe ter. Se você Sim, for, sim. tanto é que esse é um dos principais motivos que eu pedi para que os jovens aqui lessem o livro de Reis, né? Porque se você for ver toda a história de Israel, no momento da fartura adorava Baal. No momento que Deus mandava o castigo, mandava a Se paga do voltava pecado, pra Deus. vinha a memória de Deus. Ó Deus, tu não és o Deus que nos tirou do Egito? Tenha piedade de nós.
E ainda eu acho impressionante que ainda joga o negócio de Deus, né? Sim. Tipo assim, tu não é o Deus que tirou a gente do Egito? É aquela coisa, Vai nos deixar aqui? Tipo pra assim, morrer. tu nos tirou do Egito pra morrer, o que quer dizer? Israel erra, entende o que eu quero dizer? Israel é desobediente, mas na verdade quem tá errando é Deus, que tirou do Egito e tá deixando morrer no deserto, Sim. entendeu? Sansão era um homem para ser vamos dizer assim, o maior herói de Israel, para ser um campeão, para ser a pessoa que fosse o libertador. Só que o que aconteceu? Ele começou a achar que a força dele era provinha dele. Que enquanto Ele começou até a brincar, a mentir. ele começou a flertar com o pecado, ele começou a flertar. É um exemplo de orgulho na Bíblia, sabe? Assim, Sansão, porque ele nasceu, vamos dizer assim, na família cristã nos dias de hoje, Porque né? ele era consciente do seu ele chamado. foi enviado. Porque eu fui enviado por Deus. Entendeu? E ele, acredito eu que ele achava o quê? Eu sou intocável. Ora, se Deus me enviou, se Deus é comigo. Pode ver que na Bíblia, até fala lá, quando ele mentiu pela vez, falou, mal sabia ele que o Espírito Santo já não estava lá. Na verdade, me deixe corrigir. Eu acho que Sansão nem estava flertando com o pecado. Na verdade, ele começou a menosprezar o que era santo. Sim. Ele começou a menosprezar o que era santo. Porque a palavra que estava sobre Sansão vinha desde o ventre da mãe dele. E Deus falou, este eu estou separando para o nazirado. Ele não deu o valor que Deus colocou na mão dele. A partir do momento que ele começou a brincar, a zombar daquilo que Deus havia confiado nas mãos dele, foi a grande queda dele. Esse é o nosso erro de hoje. É isso que a gente não percebe, que a gente vive assim. Uma hora a gente tá com Deus, uma hora a gente tá com o mundo. A gente acha que a gente pode ficar fazendo essa troca, sabe? A gente acha que tudo bem. Não tá tudo bem, gente. Sabe uma coisa que me veio agora à memória e eu vou falar? Deixa eu falar aqui, porque Douglas tá Deixa eu falando aproveitar. assim, concordo com a Flávia, o jovem fica orgulhoso. O famoso orgulho gospel, exatamente. É verdade, tem pessoas que se perdem por pouco. É pouco, não é muito não, viu? É bem pouco. Culpamos a Deus pelos nossos erros por conta das nossas consequências. Isso aí é uma... Embora que a gente até está saindo um pouco do tema, né? Mas Nossa, é bem... É o que tudo envolve, né? Que tudo envolve, Mas isso é clássico. Isso é uma coisa assim clássica. A gente, quando peca, eu digo a gente, porque todos nós pecamos, irmãos. Sim. Pecado é só diferente, mas eu peco. Sim. O meu é só diferente. Só a gente falar que não peca, a gente já tá pecando. A questão é que quando a gente peca, a gente não tem a humildade, sabe? A hombridade de chegar e falar assim, pequei. Fazer que nem o filho pródigo. Errei. Pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de seu filho. A gente coloca a culpa, como diz o ditado, em Deus e o mundo. A gente não é humilde, sabe? E falar assim, não, realmente a culpa é minha, eu pequei, o erro foi meu, Deus não tem nada a ver com isso, Satanás muito menos, fui eu e pronto. Porque é justamente isso que a Bíblia diz. Se você confessar, se você se arrepender e confessar, você vai alcançar misericórdia. Mas não, aí vai virando uma bola de neve. Mas seria um assunto para um outro tema, não é verdade? Sim. Entendendo o que você ia dizer. Ou seu raciocínio. Você lembra? Você falou, eu vou falar. Não, eu ia falar sobre quando Davi estava carregando a arca. Como que De lá de Obed-Edom? Sim. Como que é o nome dos levitas que estavam acompanhando? Ai, menina, agora você me pegou. Eu não lembro. Douglas, ajuda aí, Douglas. Que ele tava Eu tava de falando forma errada. isso Sim. com a Casey ontem, eu falei pra Casey ontem o nome. Fala aí, Casey, eu te disse ontem o nome do carinha que botou a mão e não podia. Eu acho que eu não vou lembrar agora. Não é Asaf. Não, a Zaf veio depois. É porque quem tocou não foi um levita, foi um dos soldados que Não, estavam foi um levita. carregando as carroças. Não, Não, foi foi o Levita, foi. Eu esqueci o nome dele também. Enfim, não vou O conseguir pastor lembrar tá agora. falando que é Osias. Isso. Osias? Usar. Usar. Isso. Douglas tá falando usar. Usar, ele Isso. mesmo. Então, E usa. Não, Osias não, é Deildo, usar. agora eu vou falar uma coisa.
E essa coisa é muito séria. A gente tem um grande problema de achar que a obra de Deus é brincadeira. Ela pode ser feita de qualquer jeito. Davi, ele teve uma boa intenção no seu coração. Mas de boa intenção é aquele velho ditado, de boa intenção o inferno tá cheio. Não, sim. Davi teve uma boa intenção no coração dele. Qual é? Eu vou começar meu reinado, só que eu quero a presença de Deus nele. Então eu vou fazer o que? Eu vou buscar a Arca da Aliança, que corresponde, que naquela época, né, era o símbolo da presença de Deus. Ok, foi buscar. Uzá, que era o levita. Aquele que falou aqui que escreveu errado. Tá perdoado. Uzá, que era o levita, ele sabia como a arca devia ser carregada. Porque Deus deu todas as instruções. Deus havia falado que a arca tinha que ser levada no ombro e por levitas. Essa mania, ou vamos dizer, esse costume, esse costume de ser levado a arca por carros de boi foi introduzida por filisteus, um povo que não era o povo de Deus. O que aconteceu? A arca foi levada em tempo de guerra, os filisteus começaram a sofrer porque a arca não era para estar ali, a arca não era daquele povo, a arca não representava a presença de Deus naquele povo, a arca não era para estar naquele meio, então Deus começou a pesar a mão. Então os filisteus levaram a arca de volta para quem pertencia. A presença de Deus estava de volta para quem pertencia, para Israel. Só que ela foi levada de forma errônea porque eles não sabiam. Sim. Então Deus não pesou a mão sobre eles da forma que eles levaram a arca. Mas aí vem Uzá, levita, ensinado, instruído de como deveria ser cuidada a presença de Deus. Sabia. Eis que ele pega e coloca a arca em carros de boi. Agora os bois começam a tropeçar. Os bois começam a tropeçar e a arca começa a balançar. E nisso ele começa a achar que ele tem o direito de colocar a mão. Escuta aqui, você que está em casa. Você fez o erro, você começou a fazendo as coisas erradas. Não acha que agora você querendo colocar a tua mão, Deus vai ficar parado. Toma cuidado. O santo ainda é santo, a presença ainda está aqui, não é minha obra que é feita de qualquer forma, Aleluia. Não devo eu permitir que minha obra seja feita de qualquer forma. Cuidado, eu ainda falo profeta e ai de quem eu levar minha obra de qualquer maneira e depois quiser consertar. Eu sou o Deus que ainda mato, ainda firo. Toma cuidado. Amém. A obra de Deus tem que ser feita com zelo. Sim. E se Deus instruiu, quem é você para mudar? Sim. Quem é você para tentar dar seu jeitinho? Não é porque os filisteus, que eram ignorantes nesse conceito, ignorantes que eu falo é porque não conheciam, não foram punidos, que você que foi instruído, que tem a sabedoria, que eu preparei, agora quer fazer as coisas de qualquer forma, e depois que foi feito de qualquer forma ainda quer consertar, que eu vou perdoar. Cuidado. E é nisso que muitos erros, a gente acha que não, mas os reis erraram, Salomão errou por causa disso. O que Deus falou lá em, acho que foi em Números, Deus deixou lá um recinto para os reis. Não acumulem riquezas, não acumulem mulheres, não acumulem cavalos. Salomão era o quê? Tudo, ele era rico e quanto mais ele tinha, mais ele queria. E ele começou a deixar os preceitos que Deus ensinou lá atrás, aonde? Lá atrás. Ele achou o quê? Eu sou rei, eu sou sábio, eu sei como guiar a minha vida. E a gente esquece o quê? Que não é nossa. Quando a gente quer um compromisso com Deus, a gente entrega pra Ele. Sim. Que seja feita a tua vontade, Sim. assim na terra como é no céu. Se a vontade dele tem que ser feita, e sabe o que me lembrou? Os filhos de Eli. Eli, sacerdote, sabia, e ele deixava os filhos fazerem o que quiserem com a casa de Deus. E ele esqueceu o quê? Que não podia. Cara, não tem desculpa. Se Só- você tem conhecimento, ferrou pra você. Só deixa- Melhor seria não conhecer. Só Ser deixa eu ignorante. voltar um pouco antes, é que, como eu falei, a intenção foi de Davi, mas só quem foi punido foi o Uzá. Mas por quê? Porque era o Uzá que detinha o conhecimento. Sim, exatamente. Não era a obrigação de Davi. Isso. Davi era rei, ele não era Uzá instruído era no... É isso que eu tô falando pra você. Parece que a gente tá saindo assim um pouco do tema, parece que a gente tá indo pro outro lado que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. É por isso que a gente
O tema é o jovem e a igreja. É porque tudo começa no Você princípio. igreja que sabe, que tem o conhecimento, sabe como fazer, se você não instruir, se você não ensinar, se você não tiver paciência com esse jovem que está chegando e você precisa ajudá-lo a formar o relacionamento dele com Deus, quem vai perder é você. Sim. E Porque é você Tiago, que tem o conhecimento, é você quem já sabe, é você que foi instruído. Se você começa a não ensinar, a não ter paciência, sabe, a deixar a coisa aí, você tá vendo que não é daquela forma, mas você tá vendo o jovem ir por um lado que não é para ir, e você não ensina sabendo que ele tá errado, Você vai o ter sangue é problema. seu. e Tiago ainda vai mais profundo. Ele diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz está pecando. Tá pecando. Ele vai mais profundo ainda. Ou seja, você detém o conhecimento, mas não é para ele ficar com você, é para ele ser espalhado, Sim. é para que o reino cresça. Não é você que determina quem é que tem que aprender, quem é que tem que ser deixado de lado. Quem tem que te guiar é Deus. O que aconteceu quando Paulo foi escolhido? O profeta não queria ir orar para Paulo, porque, Senhor, tu não conhece esse homem? Quem é você para julgar? Quem é você para dizer quem Deus tem que usar? Você tem que colocar na posição e deixar que o resto ele faz. Se Deus te mandar agora ir orar para uma prostituta, vá. Não sabe você se ela pode ser uma grande missionária amanhã e vai ganhar multidões. Deixa Deus fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Ele é Deus e É aquela... a gente se surpreende muito, entra no que Douglas falou ali, e é verdade. Eu falo por experiência. Eu bem e tal, sou novinha e tal, mas graças a Deus a gente tem uma caminhada aí. E realmente, eu não vou citar nomes porque não é, mas teve realmente jovens que passaram pela minha vida em algum momento que eu olhei e falei assim, meu Deus, Senhor, tenha misericórdia, não vai não. E hoje são pastores, são pessoas que eu olho assim e me inspiram. Você entende o que é hoje? Aquele que foi um dia alguém que eu ensinei, o que eu sabia naquele momento, que me ultrapassou. Sim. Hoje o conhecimento é tão vasto que me inspira. Hoje eu ligo para conversar, hoje eu ligo para pedir uma opinião. Isso é magnífico. É porque a gente também quer que tudo seja assim, na minha vida foi desse jeito, tinha que ser igual na sua. Não, e tem aquela velha história, né? O orgulho também, tipo, eu ensinei, não pode saber mais pode- do que eu. Tem isso também que quer frear. A gente tem que entender uma coisa, a obra é de Deus. Talvez você esteja plantando, a pastora esteja regando, mas quem vai fazer crescer é Ele. Não. E cada um tem um propósito. Você foi chamado para uma coisa, eu fui chamada para outra. Talvez a gente esteja junto agora, para aprender. Mas futuramente Deus vai separar. Não é porque Sim. eu sou de um jeito. Abraão você e tem que Ló. ser- Sim, calma, gente. A obra é assim. Tínhamos 12. Pedro foi usado, mas João também foi usado. Sim. É preciso a gente, terminando, né, amados? Porque já são 9h30. Meu Deus. Resumindo, para terminar, bom, o que eu quis, assim, com esse tema? O que eu queria, de fato, que nós abríssemos o leque, a mente com esse tema? A igreja, ela é uma igreja forte quando ela tem jovens preparados, quando ela tem jovens humildes, quando ela tem jovens dispostos a conhecer Deus e ter esse relacionamento com Deus. O trabalhar do Espírito Santo vai fazer esse jovem forte. Mas para isso é preciso também que esse jovem encontre na igreja pessoas dispostas a ajudar. Sim. Veja bem, o jovem quando ele vem para a igreja, o jovem ele já está num problema aí de confusão mental. Sim. É Muitas aquela- vezes a casa não apoia. Porque o jovem ele é confuso, a gente é confuso. Quando é jovem é Sim, confuso, sim. é É natural. aquela transição. Às que a gente vezes- fala. Às vezes tem um lar que não colabora, veio de uma família perturbada. Então, assim, é preciso que nós, como igreja, que já estamos aqui, que já temos uma bagagem, nos prepare para isso. É preciso que o jovem encontre aqui uma igreja que o abrace e que o oriente, mas que também tente entender, que não o julgue, sabe? Porque o processo dele é lento ou porque não o julgue, porque nós não estamos aqui para apontar ou para julgar, a gente está aqui para fazer com que esse jovem chegue a Deus, né, o mais rápido possível, mas entenda também que ele tem seu tempo. Agora, também tem um limite, também.
a igreja também tem que saber o limite. Até que ponto eu também posso ir? Até que ponto eu também posso abrir o leque? Porque senão, acaba que o jovem vem lá de fora para cá e ele não vai saber diferenciar. Para ele vai ser a mesma coisa. Então ele não vai sofrer a transformação. Entende? Ele não faz diferença. Se lá ele tinha, né? Se ele veio de um lar onde tem, vamos dizer assim, se na rodinha de amigos dele tinha muita fofoca, tinha o disse que me disse, tem o aponta, tem aquilo, ele chega aqui e encontra isso, vamos dizer assim, pra ele não vai fazer diferença. Então assim, ele acaba que você corre o risco de ter muitos jovens, mas você acaba correndo o risco de você ter muitos jovens na igreja e não a igreja, não sendo a igreja, não se tornando a igreja. E aí o que é que acontece? O primeiro vento que esse jovem passar, em 2015, eu tive exemplo de uma mocidade gigantesca, grande mesmo, que eu vi de uma igreja aí, que eu achava lindo. Em 2016 já não tinha jovem nenhum. Entende o que eu estou dizendo? Esses jovens, muitos jovens que faziam essa obra fervorosamente em 2015, em 2016 já tinha tudo se dissipado. E aí eu te pergunto, até que ponto a igreja contribuiu com isso? Até que ponto a igreja não fez o seu papel direito, porque sabe, é instruído como usar, era instruído, sabia como tinha que fazer, até que ponto ela exerceu. Então assim, a igreja precisa estar preparada para receber esse jovem, porque se a igreja não estiver preparada, se ela fechar demais, ela perde, porque se você apertar demais vai cair entre os dedos, e se você abrir demais, ela foge porque a porta está aberta. Então também é um equilíbrio. Equilíbrio esse que o Espírito Santo dá, o conhecimento dá, Jesus dá. Então assim, não adianta também a gente chegar aqui e culpar o jovem, sabe? Saiu porque é jovem, porque é rebelde. Isso, aquilo. Não, é um contexto. Se o jovem também não está conseguindo se firmar, a igreja também está falhando, penso eu. Às vezes por excesso de cuidado e às vezes por excesso de liberdade. Então, a igreja de Cristo, a liderança, como o Douglas mesmo falou, os pastores, precisa se preocupar com isso. Não basta criar um grupo de jovens e tem um grupo de jovens, deixa lá, que eles vão se segurando. Não é assim. Precisa ter um cuidado, precisa ter pessoas preparadas, que saibam acolher, que saibam orientar, mas que também saibam impor limites, entendeu? E esses líderes também precisam ter em seus pastores um respaldo, né? Porque a maioria das vezes esses líderes também são jovens, então também tem suas questões. É igual psicologia, né? Vocês sabem que a psicologia ela funciona assim. Vamos supor, eu sou psicóloga, então eu atendo muitos pacientes. Eu preciso ser atendida. É obrigação, todo psicólogo ele tem que passar com o que eles chamam de supervisor. Entendeu? Ele tem que tirar um dia da semana, do mês, eu não sei exatamente, mas ele tem que passar com esse supervisor. Para quê? Para que ele seja também tratado e respaldado. Porque talvez ele encontre um problema que ele está passando que o psicólogo não sabe nem como resolver, como que ele vai ajudar o outro. Entendeu? E isso é a mesma coisa na igreja, entendeu? O jovem tem que chegar aqui, encontrar uma igreja preparada para acolher ele, para ajudar ele na libertação e ajudar ele a formar esse relacionamento com dele Deus. Íntimo com Deus. E essa liderança que vai fazer isso também precisa ter em seus pastores, em seu ministério, esse respaldo. Então assim, entenda que é um contexto. E toda uma coisa que eu acho muito importante frisar é que a gente tem que estar preparado tanto para as grandes batalhas quanto para as pequenas. Por que eu falo isso? Porque às vezes nós nos preparamos para enfrentar demônios de 2 metros, legiões, tarará, enfim. Só que aquela pedrinha pequenininha que está ali na nossa frente, a gente ignora e é nela que a gente tropeça e cai. Exatamente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente se prepara para grandes batalhas, só que a gente não espera
aquela alfinetada do lado, sabe? Aquiles, né? Aquiles foi tão preparado para a guerra e a flecha no calcanhar dele Sim. acabou com ele. O que eu quero dizer com isso? Cuidado, a gente tem que tomar cuidado em todo momento. Tanto é que Cristo nos ensina, sejais prudentes como uma serpente e manso como uma pomba. Vigiai e orai. Ele manda primeiro vigiar, porque não precisa de muita coisa. Satanás é ardiloso. Qualquer brechinha, qualquer... Ele só precisa... De uma oportunidade só. Que você der, já era, ele te segue igual cegou Sansão. Sim, a grande questão é, cuidado, você tem que estar preparado para as grandes batalhas? Sim, mas tem que estar preparado para as pequenas também. Tem que estar preparado O tempo Douglas inteiro. falou assim, entendemos que Davi sempre respeitou a arca, mas Uzá, filho de Abinadab, não a respeitava. A arca ficou por volta de 20 anos em sua casa e não teve nenhum respeito por ela. Mas na frente do rei Davi, ele quis mostrar que sabia o que estava fazendo, mas sabemos que com Deus não brinca. Aí fica a pergunta, por que agora Uzá quis mostrar certo cuidado com a arca, com Deus? Exatamente. Concordo com a Kézia, a igreja é forte quando tem jovens preparados. Verdade, não estamos aqui para julgar, mas sim para ajudar. É verdade, não basta apenas ter um grupo de jovens de 20 ou 30 e não saber lidar com eles. Lembrando que o jovem é uma pessoa que tem seus problemas, suas dúvidas e também os problemas de casa e assim por diante. Sim. Aí entra o papel da liderança para formar jovens maduros, inteligentes para lidar com isso. Menina, ele não para de falar. Concordo com o Melk Nascimento. Se prepararmos para as grandes montanhas e caímos com as pedras pequenas. Exatamente. Tô amando vocês. E eu amo você, né, Douglas, desde o dia que eu te conheci. Você sabe que mora no meu coração. Vocês são família. Bom, agradeço a todos que participaram. Eu particularmente amei. Eu tô amando tudo isso. Eu tô amando as lives. Eu tô virando a louca das lives. Por favor, alguém me dê limites, porque eu tô virando a louca das lives. Tô amando esse negócio. Quero só aqui orar para finalizar e agradecer o Melk por ter vindo. Gostei muito, a Ananda também. Quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre avivamento da igreja. É um tema também muito, muito bom. E vai estar aqui comigo o pastor Janilson. Menino, o sobrenome dele é Janilson Fabrício. Pastor Janilson, todos nós aqui em Imbu conhecemos, né? Então, não perca, quinta-feira que vem também vai ser muito bom. Amanhã tem culto online às 20 horas, mas vamos orar para agradecer a Deus, né? Sim. Você ora, Melk, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, soberano sobre os céus e sobre a terra. Amém. Graças nós te damos, ó Pai, por mais esta oportunidade de estarmos reunindo, falando, ó Pai, sobre a Tua Palavra, porque é por ela que nós conhecemos o Teu Filho Jesus Cristo, que permitiu a nossa salvação. Deus, nós estamos aqui agradecendo por este bate-papo, onde nós podemos, ó Pai, falar sobre o jovem, que muitas vezes é perseguido, que muitas vezes, ó Pai, é afligido dentro da Tua igreja. Mas nós sabemos, ó Pai, que se ele for bem instruído, cuidado, e, ó Pai, ele for colocado diante de Ti, poderá ser uma flecha, ó Pai, uma flecha poderosa para tirar vidas, ó Pai, vidas que estão presentes hoje na mão do inimigo e tragadas para o inferno, mas através do Teu poderoso poder, ó Pai, através da Tua instrução, este jovem pode se tornar uma arma que traga elas para o Teu reino e trazer paz para essas almas muitas vezes aflitas. Nós te pedimos, ó Pai, dai-nos sabedoria para cuidar dessas pessoas. E quando, ó Pai, pessoas aflitas, jovens preocupados, jovens, ó Pai, que já estão desgostosos com as coisas deste mundo e querem verdadeiramente conhecer a Ti, pessoas que querem ter um encontro com Teu Filho, vierem nos procurar, vierem, ó Pai, até nós, porque nós sabemos que o Senhor incitará o coração deles, ó Pai, para que venham conhecer a Ti. Nós tenhamos palavras boas, nós tenhamos sabedoria para cuidar deles, nós tenhamos, ó Pai, palavras vindas diretamente de Ti. Ó Senhor, não nos deixe desprezar o trigo, ó Pai, não
não nos deixe, ó Pai, tratar o trigo como um joio, mas nos dê, ó Pai, discernimento, porque é uma coisa que falta hoje na tua igreja, ó Pai, que nós venhamos falar aquilo que o Senhor quer, não venhamos nos acanhar perante o homem, mas nós ainda venhamos denunciar o pecado. O pecado sempre deverá ser denunciado, ó Pai, porque o Senhor ama o pecador, mas rejeita o pecado. Ó Senhor, assim eu te agradeço. Amém. Amém. Obrigado a todos vocês que participaram. E só repetindo, amanhã tem live, culto, né? Às 20 horas. E quinta-feira nós estaremos de volta. Peraí, que eu tive muito trabalho para fazer. Convite em questão. E não esquece, Casey não tá aqui, mas eu vou falar por ela. Segue o nosso canal, clica lá no sininho, ativa as notificações. Se inscreva. Estamos aqui. Que a partir de quinta-feira que vem talvez a gente faça só pelo YouTube, hein? Então vai lá, se inscreve e ativa o sininho para quinta-feira às 20 horas você ser